Boa. Bom, gente, boa tarde, então. Sejam bem-vindas, bem-vindos aí ao nosso encerramento do Potencialize. Ufa, 4 semanas aí, né? De bastante trabalho. Eu queria agradecer especialmente aqui os voluntários do iFood que estiveram conosco aí todas, né, as semanas, nos percalços que tivemos, né, e nos sucessos também. Muito obrigada aí pela dedicação de vocês, né, por confiar esse tempo a esse programa aqui, e agradecer também as organizações, né, que confiaram também, né, na jornada aqui, mergulharam de cabeça, né, e aproveitaram muito, acho que a oportunidade para poder aprender, né, e desenvolver coisas que vocês trouxeram dos problemas e desafios que estavam enfrentando, né, então a gente fica muito feliz de poder contribuir de alguma forma aqui para vocês, tá? Aqui comigo a gente está a Bianca também, que é da área de inovação da Fundação, e se quiser dar um oi geral para a galera. Massa, gente. Boa tarde. Estou muito feliz aqui com esse encontro de encerramento. Pude ir acompanhando aí com a Kim nos bastidores, né? Cada uma dessas interações que aconteceram, as trocas que tiveram com os voluntários e também agradecer super a proatividade de vocês em participar das nossas pesquisas, em dar feedbacks, né? A gente conseguiu fazer um estudo do nosso lado de cá também, pensando em como sempre melhorar, né, a experiência de vocês e entregar um programa que realmente gera impacto não só hoje, mas a longo prazo, né, para organizações que vocês participam. Então, estou muito feliz de ver todos os rostinhos, muitos dos nomes que a Kim já tinha comentado, e estou animada aí para conhecer um pouco mais de perto tudo que vocês criaram nessas semanas. Boa. Gente, então eu vou apresentar aqui os slides, tá? Se por acaso, né, tiver alguma atualização, vocês me avisam, tá? Eu reinicio aqui para a gente poder acompanhar certinho, tá? Então, aqui eu só trouxe os números gerais, só para vocês também estarem cientes, né, da nossa caminhada aqui no programa. Então, essa é a edição 14, né, do Potencialize. Nós já apoiamos agora, contando com essas organizações, 169 organizações, então vocês fazem parte dessa história. Nessa edição foram 6 organizações e, indiretamente, nós estamos impactando aí 2.237 pessoas, que são as pessoas beneficiadas, né, por essas organizações incríveis aqui que estão passando, né, por nós. E tivemos 15 pessoas mentoras aí, também estão aqui, um timão. Fiquei muito feliz, modéstia à parte, esse time aqui eu acho que foi um dos mais incríveis assim, que a gente conseguiu montar, né, de todas as edições, então ficam meu agradecimento gigantesco aí para vocês. E a gente impactou as regiões do Nordeste e Sudeste, que são onde essas organizações atuam, porém temos o Nubo, que o Nubo é um cursinho que ele é nacional, então, querendo ou não, a gente também está em outras regiões aí, né, do país através do impacto do Nubu também. Então, é muito legal de lembrar isso. E o Potencialize existe para a gente impactar, né, essas organizações que fomentam a educação e utilizam, né, de ferramentas digitais para promover novas oportunidades, né. Então, quando a gente está apoiando o Potencialize, a gente também está pensando nesse impacto sobre a educação, de como a gente gera mais oportunidades para jovens, os jovens brasileiros aqui. Então, é muito importante lembrar, né, que esse é o nosso objetivo e vocês fizeram parte dessa história. Então, parabéns aí por estar conosco aqui, né, durante todo esse processo. Então, nós temos essas organizações participantes, né, então, o Instituto Bússola Jovem, o NUBO, a Comunidade Brasileira de Aprendizagem, Curiós, Instituto Mariana e Pontos para o Amanhã, foram as 6 organizações que estão, né, conosco desde o início. Tivemos 4 horas de treinamento, né, foram 2 treinamentos realizados, e ao todo, gente, foram 95 horas de consultoria e acompanhamento, né, contando tudo que a gente passou, né, lá desde o início, desde o mapeamento das necessidades, né, até os últimos encontros nossos nessa semana, na semana anterior, tá? E aí, esse é o nosso time de voluntários, que ficou com a gente do início ao fim. Aí tivemos algumas pessoas que não conseguiram concluir
por questões até de saúde, mas a gente conseguiu dar a volta por cima e seguir, né? Mesmo com essas ausências, né, no percurso. Então, fechamos aí com esse timão. Agora a gente vem com a etapa das apresentações. Então, só para recapitular, né? Então, a ideia é que cada organização aí tenha 10 minutos para poder contar um pouco. Primeiro, os voluntários entram contando um pouco ali de como eles identificaram, o que eles identificaram quando eles chegaram, né? O ponto de partida, qual que foi o plano de ação pensado, né? Ali, a jornada, né, de vida, as sementes que eles deixam, né, para a organização. E depois, no final, a gente fala sobre um pouco da experiência que vocês viveram e convidamos a organização também para falar um pouquinho de como foi, né, para ela essa experiência conosco aqui no Potencialize, tá? Então, eu vou seguir a sequência aqui, aí, conforme a gente for acabando, aí a gente vai chamando as próximas, tá bom? Então, começando aqui com a Curios, né? Então, é uma organização que tem um trabalho muito legal, pensando, né, em capacitar professores e gestores, né, com metodologias também ativas e novas ferramentas aí para facilitar, né, o dia a dia, a aprendizagem. Então, vou deixar aqui com a Bia e com o Charles, para eles contarem um pouquinho aqui da trajetória deles, e depois, Laura, fique à vontade, tá? Fechado. Bom, gente, me apresentando aqui primeiro, meu nome é Beatriz Freitas, eu sou aqui da área de CX, do iFood, e participei desse projeto incrível aqui com o Charlinho, com a Kim e com as meninas da Curios também. E qual que era o nosso principal desafio, né? A gente tinha como principal desafio melhorar a experiência do usuário ali da plataforma Curios, e a Curios utiliza o sistema de WordPress para fazer toda a parte de capacitação dos professores. Então, eles usam ali o WordPress como ferramenta de LMS e junto com diversos plugins de LMS, de design e tudo mais. E a ideia aqui, os 3 principais desafios que a gente recebeu foram melhorar a experiência de UX dessa plataforma, né? Então, da plataforma onde os próprios professores faziam os cursos, e também fazer uma alocação de comentários, porque hoje a Curios ela tem uma comunidade dentro dessa plataforma, só que as pessoas não interagiam pela comunidade, elas entendiam que o lugar de interação dela era ali, abaixo de todas as aulas que ela fazia dentro do processo de aprendizagem ali dentro, quando na realidade eram 2 lugares diferentes, né? A ideia é que os usuários, eles tirassem dúvidas ali pelos comentários e tudo mais, mas eles interagissem, trouxessem vivências ali para outros lugares. Um dos principais desafios que a gente encontrou também era que a gente precisava traduzir algumas páginas, porque o plugin que era utilizado ali não estava fazendo a tradução 100% completa. E esse foi um dos nossos principais desafios aqui durante a jornada. A gente também entendeu como oportunidade a criação de um plano de comunicação mais efetivo e focado em engajamento desses professores e nas trilhas, e também nessa comunidade da Curios, contando um pouco para esse público o que era a comunidade de fato, por que era importante terminar esse curso, trazendo um pouco mais de valor para tudo que as meninas construíram aqui e fazer com que as pessoas realmente terminassem esses cursos. A gente também, no finalzinho aqui, entendeu que seria importante fazer um entendimento de melhores ferramentas para facilitar a gestão desses conteúdos dessa plataforma no futuro, né? Então, o que a gente vai apresentar aqui, muitas das coisas a gente ainda está construindo, porque o nosso projeto da Curios não acaba hoje. Então, a gente vai acompanhar a Curios por mais um tempo, porque a gente teve muitos desafios técnicos durante esse tempo, tá? Então, como que a gente potencializou aqui essa organização? Basicamente, a gente resolveu os principais bugs, os bugs mais críticos que a gente precisava ali, eu vou falar na próxima etapa, e a gente fez a criação de um plano de comunicação e engajamento para a comunidade Curios também.
Mas indo aqui para o próximo slide, aí eu consigo entrar mais no detalhe, a gente definiu o plano de ação aqui em 3 principais frentes. Então, a primeira, a gente começou fazendo um diagnóstico e a resolução de alguns bugs e levantamento de oportunidades de UX. Então, basicamente, quando a gente chegou, a gente tinha uma página quebrada ali, uma página que estava quase pela metade do computador ali, que o próprio usuário já conseguia ver desse jeito, e isso era um bug bem importante de ser resolvido, justamente porque era o que o próprio professor via quando ele logava na plataforma, né? Então, muitas vezes ele podia até questionar a veracidade daquele conteúdo. Então, essa foi a nossa primeira ação, tentar resolver isso, e a gente conseguiu. Então, a gente fez essas melhorias na página inicial. A plataforma também deles era aberta para qualquer um. Então, todas as vezes que alguém se inscrevia, conseguia ver e acessar outras trilhas que não necessariamente para secretarias cadastradas, porque esse programa ele é definido por cada secretaria, né? Então, basicamente, a Curios tem um contrato ali com as secretarias e essas pessoas que fazem parte da secretaria de determinada escola, de determinado município, têm acesso a essas trilhas que estão disponíveis ali. E quando a gente chegou, também não tinha essa limitação de acesso. Todas as pessoas, na verdade, conseguiam acessar aqui os conteúdos. E essa foi mais uma das resoluções que a gente conseguiu ali no início do processo, que foi limitar esses acessos apenas para secretarias que estavam cadastradas. Outra coisa que a gente entendeu aqui e conseguiu chegar em uma conclusão foi que a Curios tem diversas trilhas ali dentro da ferramenta, da plataforma. E essas trilhas não funcionavam de forma linear. Ou seja, eu estava fazendo determinada trilha, eu podia assistir a primeira aula e assistir a 10ª aula logo em seguida, assim. E a ideia não, é que ele passasse por toda a trilha que foi criada, porque tinha ali uma lógica de conteúdo para que ele entendesse e assimilasse melhor aquelas aulas. Então, a gente também conseguiu fazer a ativação dessa trilha linear. E o que a gente está fazendo nesse momento, tá bom? A realocação de comentários das aulas, criação, a Kim até trouxe aqui nessa consultoria também, a criação de um dashboard de acompanhamento de dados e engajamento. Porque hoje a Curios também não tinha esse viés mais de dados e também de entender o quanto as pessoas estão entendendo o conteúdo, quantas pessoas estão, de fato, terminando o conteúdo e tudo mais. Outro ponto que a gente começou a trabalhar nas últimas semanas foi a gente criou uma persona do professor de ensino fundamental brasileiro. Então, para a gente entender melhor com quem a gente estava falando, qual era o melhor tom e voz para utilizar nas comunicações, quais eram os melhores canais para atingi-los ali com comunicações de engajamento, com comunicações que eles pudessem ver mais valor no conteúdo e também na comunidade Curios. A gente vai fazer daqui para frente a implantação de um novo canal de comunicação, o desenho de um template de um e-mail marketing também para que a gente consiga atingir esse público. Só para vocês terem uma ideia, a nossa persona tem em torno de 39 anos, então tem uma média de 39 anos. Então, essa galera ainda acessa e-mail, só para você ter uma ideia, tá? Então, a gente sabe que aqui a gente não usa muito esse e-mail, essa ferramenta de comunicação, que é uma empresa de tecnologia, mas a gente consegue impactar esse público por esse canal aqui. E a gente também vai fazer a construção de todos os textos para comunicação nos próximos 3 meses. E, falando de desafios, de tudo que a gente construiu, a gente teve um desafio muito grande técnico nessa plataforma, só para vocês terem uma ideia. A plataforma era toda em WordPress, a gente não tinha uma pessoa especialista em WordPress no nosso projeto. Então, muitas das coisas, das necessidades que eram enfrentadas ali por nós, a gente não conseguiu, de fato, tirar tudo do papel, né? A gente conseguiu tirar só essas 3 etapas que eu falei para vocês. Então, o Charles, que daqui a pouco vai assumir essa apresentação aqui, propôs que a gente fizesse uma pesquisa de mercado e diagnóstico das melhores plataformas de LMS que existem hoje e que podem atender a Curios. Então, agora ele vai falar um pouco mais sobre isso.
Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, eu vou falar aqui das sementes, né? Teve algumas ações que nós não conseguimos concluir aí durante o projeto, então nós consideramos aqui elas como sementes, né? O que seria, né? A gente pretendia, né, trazer uma evolução ali à plataforma de forma completa, só que a gente encontrou algumas dificuldades ali dentro do processo, até por conta das nossas especialidades aí não serem voltadas para o desenvolvimento web, WordPress, então a gente encontrou algumas dificuldades ali, mas a gente deu um jeito e propôs melhorias em outros sentidos, né? Então, a gente pegou ali, colocou, pensando em melhorar o máximo possível a experiência do time Curiós, que já é um time talentosíssimo aí, que agregou muito ao projeto, que nos ajudou muito, a gente aprendeu muito com eles, e, consequentemente, com os professores também que participam aí, que são os nossos clientes aí dentro dessa plataforma, né, a gente pensando sempre neles ali, a Bia colocou muito bem essa questão da persona. Esse foi um dos pontos aí das sementes. E quais soluções que a gente quais soluções encontradas, né? A gente viu essa questão do WordPress e a gente desenvolveu um roadmap ali de entregas, né, dentro da especialidade de cada um. A gente procurou tentar solucionar o máximo de bugs possível ali dentro da nossa atuação, né? Então, aprendemos muito sobre o WordPress e foi muito legal. E quais as entregas e resultados, né? Então, plano de comunicação ali, engajamento para os professores, né? A pesquisa de diagnóstico de melhorias da ferramenta de LMS também. É muito legal esse tema, aprendemos muito sobre essa questão do LMS, e eu não tinha muita visão sobre como é que funcionava, mas é muito legal o tema. Um dashboard ali de acompanhamento de dados, de engajamento, que aqui nos ajudou muito, ficou muito legal aí a entrega. A resolução de bugs mais críticos, então seria mais voltado para priorização ali dos temas mais críticos. Isso é muito importante ali para dentro do que a Ana e a Laura fazem ali, porque isso possibilita que elas toquem em frentes mais estratégicas dentro do que elas são muito boas, que é essa criação de conteúdo aí, treinamento dos professores, né? Como próximos passos e oportunidades, a gente pretende finalizar ali o roadmap de entregas e, se necessário, a gente vai prestar um apoio aí na implantação de uma nova ferramenta. A gente fez uma pesquisa aqui, fez um bench, né, sobre essas ferramentas. Tem um detalhe que é muito interessante: hoje a ferramenta que é utilizada, ela não é baseada na web, né, o que demanda muita manutenção técnica. Então, a Ana e a Laura acabam perdendo tempo ali de fazer esse suporte técnico, então esse desenvolvimento web. E basicamente é isso, né? São essas as nossas sementes aí. E passo para aqui, próximo slide. Boa. Gente, muito obrigada. Então, eu queria ouvir agora, principalmente, Laura, a Tâmara participou só um pouquinho no final aí, né? Mas eu queria ouvir de vocês, como foi a experiência para vocês, e depois Charles e Bia, se vocês quiserem também complementar, que é à vontade. Bom, então, primeiro, eu sou a Laura, sou fundadora e CEO da Curiós. Queria agradecer ao Potencialize e a Kim, principalmente, pela oportunidade da gente estar aqui, e a Bia e ao Charles pelo apoio. Foi uma jornada com muita emoção, e desde o começo, acho que foi até na primeira conversa com a Kim, a gente falou, a gente não tem equipe técnica interna, a gente sabe que um monte das coisas poderia ser resolvido com alguém que sabe o que está fazendo, e a gente só está perdido aqui e não sabe muito bem para onde caminhar com essa plataforma, que a gente tem grandes sonhos para ela, mas a execução é um pouco mais complicada. Então, acho que o fato de ter, a primeira coisa que eu trouxe aqui, o fato de ter o apoio de vocês, mesmo nas cagadas, porque, gente, a gente atualizou a página a gente atualizou os plugins, a página caiu, daí a gente não conseguia mais acesso ao dashboard, aí eu tive que entrar no backup para conseguir restaurar, então foi cheio de emoção, mas ter vivido isso com vocês foi muito melhor, porque vocês deram a segurança de que não, vai dar tudo certo, a gente vai entrar no backup, vai restaurar o negócio e vai dar bom, e deu.
Então, se a gente estivesse tendo que se aventurar sozinho para fazer isso, acho que eu tinha parado no hospital, não sei, porque muito estresse. Então, acho que uma das coisas que a gente tirou disso foi como é importante buscar esse apoio para essas áreas que a gente não tem experiência, e como isso faz diferença, mesmo nesse pequeno apoio, de nem que seja de vamos juntos online atualizar o plugin e ver o que acontece. E se dá ruim, vocês sabem o que fazer e como seguir adiante, e acho que isso tranquilizou muito. E aí, de novo, nessa jornada de muitos pepinos, agregou muito essa coisa de estarmos juntos, de não, peraí, vamos pensar qual que é o próximo passo, o que a gente vai fazer, qual que é o caminho a seguir, dá para fazer, a importância do backup, que bom que o backup existia, porque por um momento a gente não tinha certeza, então acho que ter vocês junto com a gente nesse apoio foi muito importante. E acho que o grande aprendizado também, que é algo que, assim, a gente aprende em outras circunstâncias, mas é sempre bom aprender de novo, que a gente entrou nesse processo com um plano. A gente tinha uma ideia, a gente tinha um norte e a gente queria fazer aquilo. E no meio do caminho a gente foi vendo que tinha outras coisas que eram prioridade, algumas coisas que a gente não ia conseguir fazer. Então, é importante ter o foco, mas também ser flexível para se adaptar a situações inesperadas. Então, então talvez o WordPress não seja o melhor caminho, vamos buscar outras soluções que se acomodam melhor às nossas necessidades, ou a gente não conseguiu desenvolver essa parte da plataforma, então vamos pensar num plano de comunicação para conseguir trazer os educadores para perto. Então, acho que tínhamos um plano, tínhamos grandes objetivos, a gente conseguiu cumprir um monte do que a gente queria, e a gente acabou ganhando coisas fora da caixa no processo que a gente não tinha antecipado. Então, foi uma experiência muito legal, e queria agradecer o apoio de vocês e por estarmos juntos nesse processo. Acho que realmente ajudou muito a gente. Então é isso, obrigada. Obrigada, Laura. Charles, Bia, muito obrigada também aí, né, por estar junto. Acho que é isso, né? Eu também sinto que eu estar junto foi algo muito essencial, né, nessa jornada aí. E aí a gente, por conta desses percalços, pessoal, a gente vai estender um pouquinho aí, né, o apoio aí para a gente conseguir fechar, né, tudo que a gente elencou ali de ações que eram importantes, né. Mas é isso aí, valeu, pessoal. Muito obrigada. Gente, agora vamos para pontos para o amanhã. O time aqui era a Gabi, o Kelvin, o Caio e o Vini, também com super desafio de tecnologia, bem legal também o que eles desenvolveram. Bora lá então, né? Vamos lá. Olá, pessoal, meu nome é Vini, Vinícius, mas pode me chamar de Vini, acho que é mais fácil. Eu sou da área de Growth do iFood Benefícios. Sou novo aqui no iFood de uma forma geral, mas já estou aprendendo bastante coisa com todo mundo. E o pessoal do Pontes chegou para a gente e eu confesso que por eu ser uma pessoa que mexe muito com dados, eu foquei muito nessa parte de gestão de dados, automação e etc. E quando a gente começou a conversar com eles, acho que nas primeiras conversas, tinha um mix na gente de querer colocar a mão na massa, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender muito bem o que a gente está fazendo, senão a gente vai pegar algo que pode não estar tão bem estruturado e acabar criando um monstro se a gente automatizar isso daí. Então, nessas primeiras conversas foi exatamente o que aconteceu. A gente começou a entender que todo esse processo de dados ele não estava muito bem estruturado, e aí, por conta disso, eles acabavam perdendo alguns currículos, tinham dificuldades em acompanhar alguns dos jovens que se cadastravam e também de indicar alguns desses jovens, seja para instituição de ensino, para empresas e por aí vai. E aí a gente foi dando alguns passos atrás e aí a gente chegou no que a gente pensou em fazer, né, que é basicamente ajudar na estruturação do processo de aquisição e manuseio desses dados. E aí já pensando em todo um ecossistema, e não simplesmente ali, vamos criar um currículo, ou vamos só cadastrar o jovem, não, vamos tentar fazer algo que seja útil para várias frentes, desde cadastrar o jovem em algumas plataformas, como gerar dados para que seja pedido um apoio, um patrocínio, alguma coisa do tipo. E aí, quais foram os planos que a gente pensou? A gente pensou em mapear esses processos, então, beleza, já que
a gente quer criar uma automação, a gente tem que saber qual o processo que a gente está automatizando, senão a gente vai criar um monstro ali. Então, a gente fez esse mapeamento do processo como ele era, e a gente criou uma sugestão de processo a ser feito durante as ações de cadastro desses jovens, para que ele seja mais eficiente e mais padrão possível. E aí, com isso, a gente acabou reestruturando todo o formulário que eles tinham, porque antes existiam várias formas de criar esses currículos, de pegar essas informações, e a gente falou, acho que essas diversas formas acabam complicando na hora de querer juntar essas informações. Então, a gente unificou isso tudo num formulário só, onde todos os voluntários do Pontes teriam acesso, eles preencheriam esse formulário e teriam todas as informações que eles precisariam, seja para cadastrar o jovem, seja para criar um currículo, cadastrar o jovem em alguma plataforma, ou informações internas que eles quererem acompanhar posteriormente. E a ideia é exatamente que, a partir dessas informações, a gente criasse uma automação que iria gerar um currículo a partir de um template. Então, uma outra dor que eles tinham é pegar as informações, depois ir criar currículo por currículo, salvar no Drive, etc. E aí, quando eles iam ver, tinham jovens que tinham as informações numa planilha, mas não tinha currículo, outros tinham currículo, mas não estavam na planilha, e por aí vai. Então, parte do processo que a gente criou e sugeriu foi exatamente isso. Vamos criar um processo, de fato, mais padronizado, porque a gente saiba que a gente tem as informações em planilha, a gente tem as informações num currículo já estruturado, e que ele consiga sair dali já podendo usar no dia a dia dele. E também, durante as conversas, a gente falou, seria muito interessante que fosse investido em CRM, exatamente para fazer o acompanhamento desses jovens, e também que alguns pontos do processo fossem centralizados, exatamente para evitar que algumas coisas fossem feitas e outras não, e essas coisas feitas seguissem o máximo o padrão, né, para garantir que todo mundo seja tratado, que as informações registradas da forma mais igual possível. Então, quais foram as sementes que a gente plantou? Conversando bastante com a Maria e com o Gabriel do Pontes, a gente falou, vocês têm que criar uma cultura de padronização de processos, eles entenderam muito isso nas primeiras conversas e ajudaram bastante a gente a criar esse formulário, a entender como é que era o processo deles, como é que eram as ações, exatamente para a gente criar algo um pouco mais real possível para eles. E com isso garantir que todo mundo conseguisse seguir esses padrões, esses processos, para que eles tivessem as informações que eles precisam no dia a dia. E aí, as soluções que a gente encontrou, né? Padronização, automação e organização dos voluntários durante as ações, que era onde eles geralmente tinham informações faltantes ou perdiam informação, currículos, etc. E o que a gente entregou para eles, no final das contas? A gente entregou esses mapeamentos de como era e como a gente acha que deveria ser, claro, com todo o aval deles ali, e que eles vão testar se tudo der certo esse final de semana, para dizer se de fato funcionou ou não. A gente reconstruiu todo o formulário deles de cadastro de jovens, então hoje um formulário muito mais extenso, mas muito mais completo, que eles podem usar para diversas coisas, mas ao mesmo tempo não é tão moroso, porque a pessoa só preenche de fato o que é interessante ou que faz sentido para ela, então consegue pular diversas etapas do formulário, caso não seja necessário. A gente está finalizando, na verdade, essa automação de criação de currículo, e com isso, juntando isso tudo, né, a gente vai documentar com eles, a gente tem até um papo na sexta-feira, que é exatamente uma videochamada, a gente quer mostrar tudo para eles, como é que eles usam, e principalmente como é que eles fazem a manutenção daquilo. Então, caso eles queiram mudar o padrão de currículo, caso eles queiram adicionar novas informações e por aí vai, como que eles fazem para mexer isso daí. Então, não é simplesmente estar aqui e se vira. A nossa ideia é exatamente dar autonomia para eles de melhorar esse processo, melhorar esses arquivos e por aí vai. E algumas coisas que a gente não tinha como, ou não, falta de tempo, ou por conta da situação do Pontes hoje, é exatamente a questão que eu falei lá no início, de investimento em CRM. A gente acredita que vai ser muito bom para eles, principalmente que eles querem escalar as ações que eles fazem hoje. Essa questão essa cultura de gestão de dados e processos para garantir que os dados vão seguir o mesmo padrão, vão ter uma mesma taxonomia e por aí vai. E o último, a gente tinha colocado no início, mas a gente decidiu não focar, porque tanto a Maria quanto o Gabriel, eles sabem mexer um pouco com
Excel, com dados e etc. Então, a gente falou, já que vocês sabem, a gente vai focar no que a gente consegue agregar mais valor o mais rápido possível. Então, a gente teve algumas conversas sobre como criar algumas visões, algumas ideias de perguntas que eles poderiam se fazer exatamente para pensar quais dados seriam interessantes e quais visões seriam interessantes, mas os próximos passos deles são exatamente esses: criar visões com base em alguns objetivos, seja de conseguir parceria, seja de conseguir patrocínio, seja de apresentar o Pontes para as comunidades e por aí vai. Boa, valeu, Vini. Gente, eles estão sendo muito modestos, vai ser muito legal. Eles pegaram, tipo, um cadastro no Excel ali, montaram e isso está se transformando, né, através lá de um plugin que eles colocaram ali no Sheets, nos currículos automatizados. Então, assim, cara, vai melhorar muito, muito o fluxo ali, o atendimento do Pontos para o Amanhã, né, que a gente acabou não trazendo um vídeo aqui para vocês, mas ficou muito legal, assim, fora toda a gestão de dados, né, ajudar aí a organização a estruturar. Então, só queria reforçar isso porque a entrega foi muito bacana mesmo, eu acho que vai fazer bastante diferença, eu acredito, né, Maria, lá na ponta, e a gente quer ver isso acontecer mesmo. Maria, fica à vontade. Ó. Obrigada, Kim. Eu tinha acabado de atualizar o slide, acho que não foi aí, porque eu atualizei logo antes da gente entrar, mas não tem problema. Eu estendo os agradecimentos aqui em voz mesmo para os meninos. Que nem eu já falei com vocês várias vezes, acho que o Pontes é resultado de um sonho muito grande nosso, assim, de fazer uma coisa que fizesse sentido para o que a gente identificava, para o que a gente via, e acho que o projeto social tem algumas dificuldades principais, né, de transformar esse sonho que a gente tem em conhecimento técnico, né, em um projeto que faça sentido, e depois transformar esse projeto num impacto factível, profissional, sabe, que faça sentido, que realmente não esteja ali atrapalhando, gerando confusão e tudo isso. E aí acho que a gente fala, tem um poema do Fernando Pessoa que fala assim, que ele tem ideias e razões e conhece a cor dos argumentos, mas nunca consegue tocar os corações, né, das pessoas, porque ele conhece as coisas técnicas todas, mas não consegue transformar esse impacto de fato, né? E acho que é uma das dores que a gente tem nesse processo de profissionalização é parecida com essa. Acho que talvez os meninos dos outros projetos devam saber bastante como é ter tanto essa vontade de fazer e tanto esse sentimento pujante ali do contato com a realidade, da paixão, da ideia e tipo, da dificuldade de transformar isso numa coisa factível, profissional, que seja transportável, sabe? E aí acho que o Vini traduziu muito bem os nossos principais problemas. A gente tinha muita dificuldade de fazer parcerias, de passar uma imagem profissional do nosso projeto, de garantir que estava todo mundo cadastrado, que a gente tinha um projeto idôneo, funcional e profissional o suficiente para mostrar. E aí acho que vocês ajudam muito trazendo todas essas ideias e razões que vocês têm, os argumentos da parte toda de vocês, para ajudar a transformar e a chegar aos corações junto com a gente. E a gente está muito feliz, de verdade. A participação de vocês foi muito importante para a gente, é muito importante, né? Que a gente ainda vai terminar. E eu agradeço demais a Potencialize os meninos pela oportunidade de participar aqui. Kim, muito obrigada pela oportunidade, a gente está muito feliz mesmo. Eu estou aqui representando a equipe, mas a equipe está toda vibrando. Tenho certeza que vocês são uma parte muito importante dessa história bonita que a gente vai construir aí. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Levamos muitos aprendizados técnicos, mas acho que o principal de todos é um pouco mais emocional, que é aquela certeza de que nada se faz sozinho. Já comentei disso com vocês e eu tenho muita certeza disso cada vez mais. Muito obrigada, queridos, de coração. A gente agradece, Maria, por confiar, né, na gente aqui também para apoiar vocês. Muito bom. Bom, seguimos aqui então, gente, com o Instituto Mariana, super time também, viu? A Giovana, a Karina e a Silmara trouxeram um apoio aí na área de gestão de pessoas e cultura, né? Passando aqui. Começa aqui, só me avisem se vocês estão ouvindo bem, que eu estou com o fone, mas estou num lugar aqui com um pouco de barulho. Se estiver muito ruim, me avisem que eu mudo de lugar.
Começo aqui, então, trazendo por onde nós iniciamos, né? Trazendo o ponto de partida, as oportunidades que nós identificamos de potencialização, o que nós identificamos ao longo dessa jornada e como nós nos propusemos também a potencializar essa organização que é o Instituto Mariana. Começando aqui pelas oportunidades, então a gente destaca algumas, que são partindo de um grande tema, que seriam as melhorias em gestão de pessoas e comunicação interna. Olhando para esse grande tema, a gente percebeu ali a oportunidade de trabalhar olhando para o maior engajamento, um tempo maior de permanência das pessoas dentro dessa organização, dentro do Instituto, a oportunidade também de utilização da comunicação interna, da forma como já é feito hoje, e também de elevar, enfim, de ter um maior nível de comprometimento e senso de pertencimento dos colaboradores e colaboradoras do Instituto. E olhando para esses pontos, a gente acabou identificando ali, então, que a instituição apresentava algumas dificuldades em relação justamente a oferecer um ambiente no qual as pessoas, ou pelo menos gerar uma percepção, para que as pessoas entendessem que é assim um ambiente em que elas podem escolher permanecer mais tempo ao longo da carreira de cada uma delas. Otimizar também a comunicação e engajamento interno, para que as pessoas se sintam mais conectadas, que elas tenham um maior nível de comprometimento com os projetos que a instituição já trabalha, enfim, já tem como foco. E, com base nisso, a gente entendeu ali que seria possível criar, e foi o que a gente acabou propondo e apresentando, um pacote de processos para reforçar justamente essa conexão interna, que a gente identificou que é algo muito forte, e de gerar, assim, um maior comprometimento e uma maior conexão entre os membros da instituição e da comunidade. E aí, aqui na sequência, a gente fala um pouco de como todas essas ideias foram materializadas. Bom, pessoal, então, aqui com o Instituto Mariana, como a Sil comentou, a gente tinha o desafio de fortalecer, na verdade, a cultura e reter mais as pessoas ali que estão entrando na instituição. Muito do que eles trouxeram como um desafio era, poxa, no começo a gente retinha, as pessoas ficavam mais tempo, a gente tinha maior entrosamento, a gente tinha maior interação, então como a gente fortalece isso? E é claro que o Instituto ele cresceu bastante, e a cultura, se a gente não tem processos claros ali, bem definidos, a gente não tem um pilar sólido para sustentar esse crescimento. Muita coisa estava ali, né, na forma como os fundadores e como os membros mais antigos tinham esse relacionamento com a comunidade, todos os membros do Instituto, e aí conforme cresce de uma forma rápida, acaba se perdendo um pouco se isso não está bem definido em processos. Então, nossa ideia aqui foi mesmo criar um manual, um guia, com alguns processos bem estabelecidos para que eles pudessem fortalecer a cultura e tirar um pouco da cabeça de cada um, até o que eu comentei com elas, do coração de cada um, a forma como cada um lidava, e documentar isso para que outras pessoas pudessem replicar também os principais propósitos da instituição. Então, a gente criou esse manual, que está ali o link, que esse guia, com alguns materiais, para que eles usassem no dia a dia, para fortalecer essa cultura, comunicação interna, receber as pessoas de uma forma mais acolhedora, independente de quem seja, mas que tenha um processo para receber as pessoas de forma mais acolhedora, para assim também reter as pessoas e gerar mais identificação com o Instituto, de quem ali chega, e mais senso ali de pertencimento para essas novas conexões. E aí, pode passar para o próximo. Aqui está um pouco das sementes que a gente deixou para o Instituto, né? Então, assim, a gente criou rituais bem estabelecidos, onde a gente tem agendas ali para elas executarem dinâmicas e semanais, mensais, encontros das lideranças, encontros com os membros da comunidade, encontros de líder e liderado para terem uma troca de feedbacks, então agendas sólidas e que elas podem manter isso para reforçar essas conexões e entender, diagnosticar como está a relação das pessoas com os institutos. A gente também passou para elas um formato de manifesto, para tirar um pouco aquele missão, visão e valores engessado e colocar um manifesto que seja mais empático, que tenha mais a voz ali
do Instituto, trazendo também esse compromisso. A gente fez até um modelo de diploma ali de compromisso para que as novas pessoas assinassem, dizendo que eu estou me comprometendo com a comunidade, com o Instituto como um todo, entrando aqui, não é só um trabalho, né, qualquer, mas tem todo um ritual ali de início para que essa pessoa se sinta parte dessa comunidade. A gente também criou para eles um programa de embaixadores do Instituto. Então, ali a gente fez algumas pesquisas, até com a ajuda da Kim, para entender quais os pontos fortes da instituição e alguns pontos que eles poderiam melhorar. E a gente criou embaixadores, por exemplo, o embaixador da diversidade, do meio ambiente e da infraestrutura, porque sejam pessoas ali porta-vozes de cada uma dessas frentes, que estejam engajando a comunidade, levando informações, trocando conhecimento ali com eles, e aí a gente deixou para eles ali todo o manual de como é feito o processo dessa eleição dos embaixadores e como depois eles vão ser empossados ali, tomar frente das suas devidas atividades. A gente também entregou para eles um modelo de painel. Eles tinham uma comunicação lá offline, né, uma comunicação de gestão à vista, que eles também não sabiam exatamente como usar, e a nossa sugestão foi fazer um Kanban ali vivo, para que eles possam ter uma troca, não só ficar aquele mural engessado que você coloca uma carta lá que ninguém lê, mas que fique vivo, que tenha um momento ali, um ritual de troca, para que eles coloquem ali os projetos, como que estão os projetos, o andamento, e que também seja um ritual deles ali de conexão, né? Agora, a parte, a gente deixou essa, não me lembro se tem mais um slide, que você já é da instituição, mas o que a gente deixa com eles né, todo esse material para que eles possam se guiar, para que eles possam utilizar no dia a dia. Agora a instituição, como é educacional, está numa virada de semestre ali, né, que logo depois das férias escolares eles vão ter a oportunidade de já começar com esses processos novos, com essas dicas que a gente deu, para que a gente comece a plantar essas sementinhas e que elas deem frutos muito rápido. Obrigada, Karina. Carla, você quer falar o nome do Instituto Mariana? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Carla, eu faço parte do Instituto Mariana, sou do setor de captação de recursos e queria muito agradecer a ajuda da Karina, da Simara, da Gil, da Kim, por toda a paciência com a gente, por todos os encontros, porque, querendo ou não, é uma logística que tem que ser feita para que todo mundo ali consiga se alinhar e ter esses momentos de troca. E realmente nós tínhamos muitos problemas com essa questão de tentar fazer um documento que melhorasse essa questão da comunicação. A Silmara trouxe muito isso para a gente na questão dos rituais, eu gostei bastante, porque, querendo ou não, hoje em dia tudo é comunicação, e através da comunicação, fazer com que as pessoas entendam que nós fazemos a diferença na vida de outras pessoas e que elas entendam o real propósito do Instituto, faz com que elas não queiram sair do Instituto e estejam mais presentes em todos os processos. Porque às vezes a gente está dentro de uma empresa, mas a gente não sabe o que real sentido ela faz. E o que a gente queria trazer para o Instituto era justamente isso. Não só pessoas que estivessem ali para fazer o seu trabalho, mas que entendessem qual era a missão, os valores, os princípios do Instituto e fazer a diferença na vida de outras pessoas, impactar, levar isso e ter esse sentimento com eles. Então, agradeço muito a equipe de toda a Potencialize, toda essa parte documental que nos ajudou muito a abrir novas ideias, novos insights, não só para a parte dessa organização de processos na gestão de pessoas, mas também eu já tive outras ideias para o setor de captação de recursos, de marketing, então foi uma troca muito legal e muito obrigada, meninas. Que bom, Carla. Não sabia dessa das ideias, hein? Coisa boa, então. Muito obrigada aí pela participação de vocês, também o esforço, né, de separar a agenda de vocês, que eu sei que é super corrida aí também, no Maranhão, na correria do dia a dia, né, no estudo. Então, a gente agradece também, viu? E agora, Comunidade Brasileira de Aprendizagem. Então, nós tivemos a Raquel e a Stephanie aí apoiando. A gente tinha mais outras pessoas, mas elas, infelizmente, não conseguiram
continuar conosco no processo, né? Mas a Raquel e a Stephanie ficaram firmes aí do início ao fim. Raquel, eu passo para ti aí. Oi, gente, tudo bem? A minha parceira Stephanie, ela ainda não conseguiu entrar, tá com umas demandas bem difíceis, então eu vou tocar por nós duas, tá? Então, vamos lá. A partir do ponto de partida, né, assim que a gente chegou, a gente já constatou alguns problemas, então, que a gente queria muito resolver e fazer as mudanças, na verdade, tinham bastante pontos, mas a gente preferiu focar nessas 3 frentes, que a gente entendeu que seria o mais importante. Então, aí, assim que a gente chegou, a gente viu que não tinha nenhuma persona definida aí para o Sebrae, né? Então, a gente queria, na verdade, o projeto queria abranger vários professores, mas a gente precisava ter uma persona para a gente conseguir ser mais assertivo na comunicação, conseguir mapear aí as dificuldades, as dores. Então, a primeira coisa que a gente viu é que a gente tinha que começar lá do início, criar uma persona e definir para onde a gente queria levar o projeto, né? Então, uma coisa puxa a outra, então, em relação, a gente define a persona e aí a gente consegue olhar para a comunicação e entender o que a gente pode mudar na comunicação. Então, a comunicação, ela estava um pouco engessada, um pouco burocrática, então, quando a gente chegou, a gente via que não era muito atrativo para o tipo de persona que o projeto queria atingir. Então, a gente fez toda essa revitalização na comunicação, né, entender como que a gente poderia deixar de uma maneira mais fluida, mais simples, mais dinâmica, e aí também a gente constatou que havia um pequeno problema no tempo do curso, que era um curso um pouco longo. Então, diante da persona que a gente definiu, com todos os desafios que a pessoa teria, né, e, além disso tudo, ainda um curso com extensão um pouco longa, poderia desmotivar os participantes. Então, a gente viu que essas eram as 3 principais dores principais que a gente precisava atingir. Então, foi daí que a gente partiu. Pode passar aqui. Então, aí, como que a gente fez, né, os planos de ação? A gente primeiro definiu a persona, a gente dividiu nessas 3 etapas. Então, a gente estudou quem seria a pessoa-chave para consumir o curso. O projeto já tinha um documento bem legal, assim, que meio que mapeava todos os cenários dentro da vida do professor que queria ser atingido pelo projeto. Então, a gente olhou dentro desse cenário, as dores, quais são as reclamações, quais são os hobbies, tudo o que a gente poderia olhar, que a gente poderia pegar para responder o porquê os professores não estavam engajando no projeto, a gente pegou, estudou cada uma das dores, né, para aí sim a gente conseguir achar já soluções para as dores que eles trariam no momento do projeto. E aí, em seguida, quando a gente já tinha ali a persona pronta, a gente começou com a comunicação. Então, a gente definiu que a nossa persona era uma pessoa de 28 a 35 anos, então a gente já começou a ver quais eram os canais de comunicações mais assertivos, a gente definiu os canais de comunicação que a gente divulgaria o projeto, como que essa divulgação seria feita, né, seria post, vídeos, e-mail, enfim, a gente estruturou tudo isso, porque a gente entendeu que o público-alvo não estava sendo atingido. E quando eles pegavam e entravam e viam como que iria funcionar o projeto, eles já se distanciavam e falavam, não, é muito burocrático, então eu não vou seguir. Não é o que eu estou interessada. E aí, assim que a gente concluiu, né, a comunicação, deixou ela um pouco mais fácil, mais fluida, a gente foi na definição do tempo do curso. Então, a gente definiu uma nova data de abertura, a gente deixou essa data para o ano que vem, para que todos do projeto tivessem tempo de acompanhar e de fazer a programação certinha, para chegar lá já estarem com tudo pronto. A gente definiu esse tempo mais enxuto, né, para o curso,
Então, junto aí com o El, né, que está aqui hoje com a gente definiu um cronograma que fosse o suficiente para o curso, não prejudicasse o aprendizado, mas que também a gente conseguisse que ele fosse um pouco mais curto. E aí a gente também definiu uma maneira mais visual de apresentar esse cronograma. Por quê? Antes o aluno, ele chegava e ele não tinha uma tela visual para ele olhar qual que eram os passos que ele ia passar por dentro do curso até a finalização. Então, a gente achou que isso também atrairia mais, deixaria mais evidente quais eram todos os percursos que ele teria que passar para chegar até o final, e aí ficar ciente e se interessar mais. Então, Kim, pode passar. Então, a gente acredita que a organização do processo como um todo, né, melhora a visibilidade e traz para Sebral os resultados esperados. Ai, gente, peraí que minha boca secou. Só um minutinho. Muita coisa, muita Boa coisa. tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, Marcos. Tô falando aqui, a boca secou. E aí, as sementes, né? O processo como um todo, ele seja mais organizado, né? Então, que as funções sejam mais bem definidas, quem vai fazer o quê, como que vai acontecer o projeto. Então, tudo isso a gente trouxe que precisa de uma organização maior. Então, como um todo, o que a gente entendeu é que o projeto estava muito burocrático, muito assim... por exemplo, a gente tinha um edital para a pessoa que vai fazer o curso se inscrever. E isso trazia uma sensação de burocratização, igual quando você vai prestar um concurso, e aí tem todo um edital e tudo mais. Então, no final, a gente entendeu que o maior problema era a burocratização, e então a gente precisava desburocratizar isso. Então, a gente entregou todo o planejamento para o novo curso, né? A gente ainda não conseguiu mapear os resultados, porque o nosso cronograma começa apenas no ano que vem. Então, por enquanto, a gente não conseguiu, mas a gente já viu o resultado, assim, de ver como que esses encontros e as nossas conversas foi abrindo um pouco o horizonte ali para o time, né? Então, a gente conversou com o El, ele sempre foi muito receptivo, então, já começou a pensar em novas ideias também, conforme a gente ia conversando e falando, então, eu vejo isso também como uma entrega, essa recepção e essa novos insights, sabe? Novas ideias, abertura para o novo. E aí, a gente vai continuar com eles analisando, conversando nas próximas semanas, para a gente conseguir entregar ainda um produto mais compacto aí, que tenha tudo que a gente quer entregar. O tempo, a gente às vezes acha que o tempo é grande, né? Mas na verdade o tempo é bem curto. Então, a gente ainda tem que entregar ainda um plano de comunicação bem mais estruturado em relação à comunicação por postagem, sabe? Pode passar, Kim. Beleza. E aí, aqui sobre a experiência, né? Sobre a experiência, gente, foi muito bom participar do projeto, e principalmente com o time ali da Sebrae, o El, né? Que foi sempre o que teve mais com a gente. A gente trocou muita experiência, foi muito legal conhecer outras realidades, né? Foi muito legal também entender como, por exemplo, eu sou da área de suporte técnico e a Esté é da área de comercial, então são coisas completamente divergentes, mas que no final elas se conversam e se complementam e que conseguem criar métodos de ajudar. Então foi muito bom em relação a isso, foi muito bom conhecer essa realidade do El também, realidade do projeto, a realidade da vivência ali todos os dias, das dores, das dificuldades, e bota a gente para refletir um pouco sobre a realidade na educação que a gente vive aqui no país, né? Então é isso, gente, tentei resumir bastante, estava um pouquinho nervosa, então é isso. Arrasou! Nervosa não precisa. Well, conta aí um pouco como foi para você, essa experiência.
Não, e ele chegou, gente, já fazendo mudança de casa. Foi muito engraçado. Os primeiros encontros era uma mudança real, assim, né? Até de residência. Gente, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado, Kim, Raquel, Stephanie. Foi muito, muito bacana essas semanas de troca, assim, conhecer, é, aprender com quem sabe muito sobre alguma coisa. Educação em sala de aula é uma coisa que eu tenho muito prazer de falar, e eu gosto muito. Eu decidi ser professor muito cedo, e eu decidi que eu seria um dos melhores professores que eu poderia ser. Então, eu estou fazendo isso na prática, no cotidiano. Acho que a gente ganha muito como time, apesar de eu ter participado mais, porque eu sou diretor da área que cuida do nosso programa de formação de professores. Eu sempre passei, sempre que a gente tinha reunião, eu sempre passava essa experiência para o time, eles tiravam dúvidas, a gente conversava, interagia, eu levava algumas questões que eles tinham também para os nossos encontros, mas eu acho que o que fica, o que é que a gente leva desse processo de troca é o quanto é importante a gente conversar com quem tem domínio sobre aquilo que está fazendo, né? Com alguém que é competente naquilo que está fazendo. Então, aqui desse lado, a gente entende de sala de aula e de educação, a gente não entende de Instagram, a gente não entende de jornada de consumidor, experiência do cliente. Apesar de muitas dessas coisas estarem numa sala de aula, a gente faz sobre um outro olhar e sobre um outro ponto de vista. Então, conversar com quem tem competência e com quem é preparado para falar sobre essas coisas, eu acho que traz um know-how que a gente expande os nossos repertórios, assim. Então, nesse sentido, foi muito importante para a gente, por exemplo, entender por que era tão importante ter uma jornada clara para as pessoas entenderem o começo, o meio e o fim, para elas tomarem a decisão se elas iam ou não participar. E não entrar no afã do momento e não concluir a experiência até o final. E aí eu acho que, pensando nessas trocas e o quanto isso foi importante, eu acho que isso foi a coisa mais importante para a gente, assim. Isso que mais agregou valor, se eu fosse elencar, assim, classificar. A gente ter um desenho claro da jornada e da experiência, porque isso facilita a gente também a tomar algumas decisões, e facilita quem vai viver essa experiência de entender onde é que está pesando, onde é que está pisando, o que é que vai vivenciar. E depois disso, acho que desenhar uma persona, né? Porque quando a gente não sabe, vou imitar aqui a Maria, que trouxe Fernando Pessoa, já dizia lá, né, Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe para que lugar, qual caminho, para que lugar ir, qualquer caminho serve, né? Então, quando a gente não sabe qual é a pessoa, qual é o professor que a gente desenha, que a gente quer alcançar, vem de tudo. E nesse de tudo vem gente que tem o perfil, vem gente que não tem o perfil, vem gente que está buscando o mesmo que a gente, tem gente que não. Então, definir essa persona também foi muito importante para a gente entender qual o valor do nosso produto e o quão transformador a gente pode ser na experiência de um professor da educação básica no país. E aí eu acho que, como aprendizado que a gente leva disso, aqui deu uma bugada, acho que foi na hora que eu fui digitar, mas ter uma jornada clara da experiência que os professores vão viver apoia o processo de compreensão da formação, da experiência que esses professores vão fazer, e deixa claro o nosso valor, né? O que a gente quer ofertar para esses professores e para essas professoras. Então, acho que como algumas organizações, a gente vai continuar trabalhando por algumas semanas aí para finalizar o nosso plano de comunicação, mas eu já tenho certeza que com tudo que a gente vivenciou nessas 4 semanas, a nossa experiência na próxima turma vai ser completamente diferente. Inclusive, já convido aqui as organizações que têm professores que fazem parte dos seus corpos aí, docentes, dos seus corpos profissionais que tenham docentes, a seguir a gente e ficar atento que ano que vem a gente vai abrir outra turma aí, para os professores conseguirem aplicar metodologias ativas na educação básica, com qualidade e com propriedade. É isso, muito, muito obrigado novamente, Kim, Raquel e Stephanie. Obrigado, El. Eu preciso conectar você com a Laura, e eu vou fazer isso, gente, ainda, tá? Vocês têm muita coisa para trocar, com certeza. Muito bom. Gente, aqui na sequência, o Nubo, olha, que
vai virar Nubo Educação, hein? Então, já tô dando um spoiler aí, era cursinho Nubo, mas tá ficando grande a coisa. Nubo é o veterano, tá? Eles participaram da nossa aceleração do Umbilabs, aí voltaram, né? Agora no Potencialize. E eles pegaram um veterano, que é o Márcio, como voluntário, que acompanhou a Adapt Educação na última edição do Umbilabs, e a Camila, também aqui. E foi super legal, gente, o processo também que eles viveram. Convidando aí vocês, pessoal. Fala, pessoal, boa tarde. Todo mundo me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde. Dá sim. Estamos aqui, eu e a Camila, para falar da nossa experiência com a Nubo. Como a Kim falou, já sou um veterano de outros programas aí, mas é sempre novidade, negócios novos, pessoas novas, propósitos novos, e com a Nubo não foi diferente, e a gente se conectou bastante. Eu e a Camila aí, a gente desenvolveu um trabalho bacana junto com a Nubo, mas os empreendedores, pelo empenho, pelo propósito, eles por si só fizeram todo o trabalho, a gente só chegou ali para poder dar suporte e ajudar naquilo que a gente sabe fazer. E aí o Wellington falou que a parada dele é educação, e eu, apesar de estar envolvido com a educação, é mais uma paixão que eu faço aqui no iFood, a parte comercial. Aí estou aqui com o fundo, né, da minha equipe, os Foodnautas, estamos aqui no Nordeste, e eu sou comercial, trabalho com novos parceiros, novos produtos, e quando eu chego num projeto mesmo de educação que eu gosto muito, a gente chega para a visão de negócios. E foi isso que a gente e a Camila teve como desafio, e a Nubo aí, como está nesse primeiro slide, o ponto de partida foi estruturar um plano para a captação de recursos. E a gente pegou meio que uma área nova a ser desenvolvida numa startup madura, que vendia outros programas, e fomos lá juntos se desenvolver. E aí a gente focou nesses 3 pontos aí. Então, a estratégia estabelecida para captar os recursos, como, quando, onde, porquê, para onde vamos e por que vamos. Toda a equipe do Nubo, e foi muito isso meu e da Camila e dos demais, trazer essa veia comercial mais pujante, mais pulsante ali no time, pessoas diversas, como voluntários e por aí vai, então tornar todo mundo vendedor da Nubo, do propósito da Nubo, e focar nisso através de uma rede ali de doadores e parceiros sólidos, recorrentes. E para isso a gente foi aí por 2 caminhos, tanto o B2B, empresas, como o B2C, o consumidor final ali mesmo, que está a fim de participar do projeto de alguma maneira. Então, doação é doação, não é só dinheiro. É tudo aquilo que vem como doação, que é gratuito, que ajuda, ou se chegar, a gente dá um jeito de utilizar aqui dentro da estrutura e fazer o projeto rodar, trazer essa energia comercial para a coisa. E o que é que a gente foi identificando aí? Primeiro, um time fundador muito competente, Felipe, Júlia, Sussu, todo mundo que participou, extremamente engajados, competentes, bons voluntários. O time, inclusive, já tem pessoas, apesar de ser uma ONG, que já recebem para trabalhar no projeto, e a ideia é escalar a captação para ter mais pessoas envolvidas. Já tem aí case de sucesso, alunos que já se matricularam, passaram pelo curso, já estão próximos de se formar ou já se formaram, então tem cases validados e eles têm um potencial para crescer ainda em novos produtos, ter uma base ampla ali de jovens que se relacionam com a Nubo, em educação, que é um mercado que é cross com vários outros, então a educação está inserido em praticamente tudo, por isso que eu também gosto de educação pela perspectiva de negócio, de estar e de poder se conectar com diversas outras áreas, ser cross em muita coisa. E eles já trabalham bem, já tem um nível de estruturação muito bacana. O que a Kim faz com o Miro também é mágica, ajuda muito, e fica ali tudo muito bem visual, muito bem organizado, mas o time também estava sempre ali nas reuniões, já colocando os post-its e vamos, e a gente trazia a pergunta para o Felipe, tá, e outra pergunta aqui por cima, então o nível de trabalho foi realmente muito elevado, muito bacana, e valeu muito. A gente aprendeu bastante, como também pôde trazer o nosso conhecimento bastante também, então foi muito massa. E o que é que eu acho que foi principal da gente, da experiência do iFood, de mercado e por aí vai, é de poder pensar de maneira mais ampla e numa mentalidade agora de crescimento. Isso foi também um pouco da energia que a gente quis trazer. Crescimento, estruturação, processos, uma área definida e ir para cima com o objetivo que era a captação de recursos. E aí a Camila agora vai falar do plano de ação e do que a gente foi executando ali junto com eles. Camila, por favor, fica à vontade. Bom, boa tarde, gente. Obrigada, Márcio. Tá dando para me ouvir bem? Tá, né? Fechou. Boa. Algumas ações, né, sugeridas e executadas nesse meio tempo, e até um ponto que eu acho importante ressaltar é que todo mundo teve muito cuidado aqui com os prazos, então reforçando de novo essa questão do Márcio, que ele falou do profissionalismo,
Foi muito profissional tudo, todas as nossas conversas foi muito bacana nesse sentido. Então, a gente colocou ali como sugestão e foi executado a criação do Canva de modelo de negócio para trazer realmente a visão do que é, como a gente faz, qual que é a proposta de valor que a gente realmente entrega e quem são os parceiros, né, que a gente tem hoje, quem seria bacana talvez ser um possível parceiro, possivelmente, a estruturação da área de captação de recursos de forma concreta, então trazendo ali todas as fases, né, todas as etapas que uma captação de recursos seria necessário ter, além da criação do modelo de CRM para captação de B2B, e aqui foi numa coisa bem simples mesmo, mas que vem ali para trazer, como eu posso dizer, estruturar mesmo, né? Então foi pelo Excel mesmo, mas traz todo o processo de estruturação no processo geral que é necessário, além da definição do processo de vendas, então mapeamento do processo, funil de vendas, material, a lista, a gente gerou ali uma lista de 100 leads qualificados para a ONG, o que foi muito bacana para eles já começarem a botar a mão na massa e já começar a utilizar ali, e também a criação do modelo de financiamento coletivo para captação B2C. Então, a gente olhou para os dois lados, né, tanto o B2B quanto o B2C. E aí, referente aos insights que a gente teve, né, nesse meio tempo, foi tanto o potencial, né, como o Márcio já falou, pelo fato da educação estar ligada a tantas áreas, a tantas questões, então a gente viu um potencial ali de criação de novos produtos e serviços, uma área de atuação muito relevante, então, com a possibilidade de cross, e potencial também para ampliar a rede de voluntário e um potencial para aumentar também a questão da construção da marca, então, através de canais oficiais, tá? Agora eu volto aqui para falar das sementes que foram plantadas e foram boas sementes. O que é que a gente viu que poderia acontecer, principalmente com a Nubo, a partir do momento que acabou o Potencialize e eles vão continuar caminhando com as ferramentas que a gente trouxe. Então, ampliar o leque de opções para captar recursos, e aí sempre utilizar mais de uma frente de maneira estruturada, porque como o propósito é grande, a área também, então não tem por que estar focado somente num tipo de doador, existem possibilidades diversas, como o time é bom, sabe lidar com múltiplas tarefas ali, múltiplos projetos, e a ideia é essa, ter vários projetos, e das soluções que eles já apresentam de produtos e serviços, o que é que a gente focou, apesar de ter um leque muito amplo de opções, a gente focou no programa Nubo Sem Fronteiras, como esse carro-chefe, já é um case validado e ele pode puxar todos esses tipos de doadores e ferramentas junto com um programa só. Então, ele foi escolhido ali para ser o produto carro-chefe para esse momento da Nubo. E o que é que a gente espera que aconteça, né? Que tudo que foi combinado, tudo que foi planejado ali aconteça, continue acontecendo da maneira profissional e com energia, com propósito que eles já sabem fazer. O material que a gente criou, que como a Camila falou, foi simples, mas é um feijão com arroz bem feito. Então a gente procurou realmente ir aí do basicão muito bem feito, do que muita firula, tem muitas metodologias ágeis, inovação, educação é aquela coisa. Então a gente focou no simples, bem feito. Feijão com arroz ali, bem feito. E tem uma lista já para eles poderem prospectarem e uma meta financeira para eles atingirem, que é de 50 mil. A gente ainda colocou ali como desafio e tal, mas é trazer realmente o elemento dinheiro, mas para alimentar o propósito. Então, a Nubo sair com metas, com indicadores e prontos para prospectar, captar, e todos aqui, por favor, podem ajudar. Não é Felipe, não é Júlia, não é Sussu, daqui a pouco vocês vão falar. E de próximos passos é continuar ampliando a rede de voluntários e lançar oficialmente a campanha de captação B2B, porque é uma campanha de financiamento coletivo e exige um marketing, uma comunicação maior. E para finalizar, a gente vai ter agora a Nubo também dando a perspectiva deles, dizer que foi uma honra e foi muito massa trabalhar em mais um projeto aí da Fundação BI, aqui como sempre aí, conectando tudo da melhor forma, então parabéns para você aqui e pelo trabalho, acho muito bacana, quero voltar mais vezes, como eu sei que a maioria daqui que veio pela primeira vez gostou e quer voltar, então muito bom, muito top. E assim, para mim, pessoalmente falando e encerrando aqui já a minha fala, trabalhar com o time da Nubo aí fez reacender em mim aquela chama do propósito de, poxa, vale a pena ainda investir em projetos que talvez você não ganhe dinheiro, mas você está ajudando pessoas, e eu estou aqui justamente porque eu tenho os meus projetos, as startups, tenho o lado empreendedor, que é o que me conecta com o iFood, e para reacender isso, eu estou resgatando alguns projetos, mas a Sussu me convenceu
a virar voluntário da Nubo. Então, eu em reunião disse, olha, eu vou ser voluntário. Já que eu falo tanto de ajudar de propósito, eu vou aqui dar a cara a tapa e já pode me colocar aí como mais um na meta de voluntários. E aí, convido a todos a conhecerem mais um pouquinho da Nubo. Camila, por favor, com seu depoimento, e aí a equipe do Bufalo. Complementando o que o Márcio disse, trabalhar com a Nubo foi uma aula, assim. A gente aprendeu muito, ensinou muito, teve trocas muito bacanas. Então, todas as trocas que a gente teve, a gente sempre saía com uma pulguinha atrás da orelha. Eles também saíam com as pulguinhas atrás da orelha deles. Acho que foi uma troca muito legal. E foi exatamente isso, foi mostrar que dá para fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, com propósito. Não precisa só pensar no dinheiro, sabe? No fim das contas. Então, foi muito bom. Eu já conhecia a ONG, então vivenciar ela assim, mais de dentro, deu a sensação de como se eu fosse realmente da ONG, como se eu fosse realmente parte de tudo isso, sabe? Então foi muito bacana, foi uma troca muito legal. Muito bom, gente. Olha, é o segundo voluntário que a Nubo consegue pegar, viu, do iFood, gente. Eles são muito bons nisso. Jura? Eu quero deixar registrado que já é a segunda gravação que a gente tem que o Márcio está dizendo que vai entrar para o Nubo. Então tá aqui. Agora não tem volta. A gente não vai escutar. Agora não dá mais. Agora já foi. Só falta a camisa. Agora já foi. Exato. Eu entro. Quero só ver. Tá tudo gravado aqui. Estamos cheios de testemunhas. Estamos cheios de testemunhas. Não, assim, como vocês puderam ver pela apresentação do Márcio e da Camila, foi muito bom. Os insights que a gente trouxe, que a gente recebeu, que a gente conseguiu ter dentro das nossas reuniões semanais foram assim, excelentes para o que a gente está construindo. Eu até comentei com a Kim na última reunião que eu acho que a gente até poderia chegar perto do que eles propuseram para a gente, mas a gente bateria muito cabeça, nossa, encurtamos o processo assim, num nível, e a gente quer fazer muito dentro do Nubo ainda, né? Então, esse fato da gente ter a expertise do Márcio e da Camila ajudando a gente a fazer, a construir essa área de captação que a gente não tinha, assim, vai fazer com que o nosso carro-chefe, que é o Nubo Sem Fronteiras, ele chegue em muitos mais lugares, muito mais rápido, com muito mais qualidade, com muito mais estrutura, uma logística melhor, a gente proporcionando para as comunidades algo muito melhor. Então, tudo começa na nossa captação, e esse era o nosso objetivo, e eu acho que a gente sai daqui com esse objetivo mais do que cumprido, apesar da gente ainda não ter conseguido fazer alguma captação de fato, a gente já sai com o que a gente queria, que era essa construção desse passo a passo, essa construção desse processo, essa construção dessa área. Então, sim, gente, eu não tenho palavras para agradecer Márcia, Camila e Kim, que ajudou muito a gente também. A gente aprendeu muito nesse processo. A gente tinha uma visão de vendas um pouco diferente, né? Como a gente está falando aqui até no slide, a gente conseguiu ver, principalmente pensando no nosso negócio, o quanto a venda precisa ser emocional, porque a gente vende história, a gente vende sonho. Então, gente, assim, foi sensacional. A gente aprendeu muito, não só para a área de captação, também para outras áreas dentro do Nubo, de pessoas, né? A gente falou muito sobre captação de outros voluntários. Marketing, como levar isso tanto para as redes sociais, como falar, como apresentar a nossa marca. Assim, gente, vocês são sensacionais. Eu amei trabalhar com vocês. E eu acho que a Nubo tem tudo para continuar evoluindo, crescendo. Com 2 novos voluntários. E vamos seguindo. 67, acho que era, né? Somos agora já 67, entendeu? Porque estamos contabilizando novos voluntários. A meta é 70 até o final do Potencialize. Caramba! Olha aí, galera, quem quiser é só chamar a gente, viu? Muito bom, gente. Parabéns aí por todo o processo, viu? E para a gente fechar com chave de ouro aí, gente, o Instituto Bússola Jovem, onde a gente teve a Kelly, também é veterana de Potencializa, no passado ela participou aí, né? E aí voltou aqui conosco. E a Paloma também, com os desafios aí, né, de gestão de pessoas, integração de equipe também, bem interessante. Fica à vontade, Kelly. Então tá bom. Bom, boa tarde, gente. Vamos falar um pouquinho aqui do Instituto Bússola.
e como foi a nossa experiência. O Luciano está na minha tela aqui, não vi mais, não vi outras pessoas, mas vamos lá. Falando um pouquinho das oportunidades, né, que a gente encontrou ali junto com o time do Lu. Então, a gente olhou, identificamos, né, criar e adotar rituais de reuniões mais produtivas. Falamos também bastante de organograma e o mapeamento dos processos internos da instituição. Só compartilhando com vocês, quando a gente teve um dos primeiros contatos, assim, a gente olhou o organograma, a gente, meu Deus, quantas posições, né? Foi algo que chamou bastante a nossa atenção, assim, com muitas áreas. E aí o Lu explicava para a gente, mas a gente ficava, mas como assim, né? Então, era um organograma que tinha uma série de, vou dizer, estruturas, né? Passando ali desde a diretoria, gerência, coordenação. E aí a gente teve uma série de trocas, onde a gente conseguiu entender um pouquinho melhor. A gente identificou ali as dores, junto com o Lu, compartilhando em alguns momentos o quanto é difícil a gente ter ali as pessoas atuando num trabalho voluntário, onde elas acabam esbarrando na sua rotina, seja com a família, seja com o seu trabalho, vamos dizer assim, de onde vem o recurso financeiro, né? Então, são algumas dificuldades aí que a gente acaba encontrando quando a gente tem uma instituição, vou dizer, não governamental, tá? Então, qual foi a nossa atuação do lado de cá? Então, a gente entregou algumas sugestões, falamos do organograma, ali a gente tirou algumas posições, como o cargo de gerência, para a gente aqui não encaixava muito bem, e aí o Luciano acabou acreditando na ideia, mas é um formato que a gente acha que vai funcionar, né? E aí, além disso, a gente teve também a questão do calendário, onde a instituição realiza suas agendas com uma certa frequência, mas também tinha um pouquinho de dificuldade para que os voluntários pudessem participar. Então, a gente acabou mostrando aqui tanto modelos presenciais como online. A gente sabe que a instituição tem o seu formato preferido, né? Mas tudo bem, tudo a gente se adapta. E eu acho que foi isso. Kim, pode passar? Então, só resumindo, né, qual foi o nosso plano de ação? Então, a gente desenvolveu o organograma, aí eu já não lembro mais o número, tá, Lu? Depois você me corrige, mas a gente tinha aí em torno de 218 posições. Quando a gente fez aí a gente deu uma repaginada, esse número diminuiu um pouco. E aí um ganho que a gente achou super interessante é o setor de informações estratégicas. O que seria isso? Toda a diretoria tinha ali a sua posição de indicadores, aonde essa posição acabava contribuindo com o disparo de números, de dados. Então, a gente acreditou num formato mais enxuto, trazendo essa caixinha um pouco mais separada, onde ela pudesse atender todas as diretorias. Claro, tem apenas uma exceção, mas é algo bem pontual, mas a gente tem aí, então, agora vou falar diretoria, tá, Lu, mas eu não lembro se a gente fechou assim, de informações estratégicas, que também contempla a área de tecnologia. Entregamos também a elaboração do calendário de ritos e rotinas, aí, desculpa repetindo, né, onde a gente apresentou uma proposta de reuniões tanto presenciais como online, e a sua recorrência, né, então tem ali quinzenais, mensais e assim por diante. Então, otimizamos a alocação de cargos e pessoas, identificamos a necessidade de estabelecer as rotinas e também de engajar os voluntários. Um dos pontos legais que a gente trouxe nesse momento, né, que a gente teve junto, foi a gente conseguir identificar voluntários que se enxergam em posições, em cargos que eles estão alocados hoje, mas que eles podem contribuir mais em outra posição. Então, é um trabalho aí que a gente iniciou, e eu espero que o Lu e o time
Sigam firme e forte. Vamos lá, Kim. Sigo aqui também? Posso seguir? Se quiser, pode seguir, sim. É que eu acho que a Paloma não entrou. Ah, então fechou. Então, vamos lá. O que deixa para o futuro, né? O que deixa para os próximos passos aí para eles. Sim, então, quais foram as nossas sementes, né? Então, dentro da organização, a gente espera, né? Ou melhor, plantamos a sementinha, que as áreas estejam cada vez mais alinhadas entre si, trazendo a cultura, deixando, né, a cultura um pouco mais forte e que isso reflita no engajamento dos voluntários. Em alguns momentos a gente teve umas trocas que eu falei assim, poxa, deixa eu sentir o amor que vocês sentem aí pela ONG, que eu quero sentir um pouquinho também, né? Então, que essa semente dê vários e bastante frutos. Então, dentro aí das nossas soluções, é a definição de ritos e rotinas para ajudar nesse alinhamento entre as áreas e também fortalecer a sua cultura. As nossas 2 entregas, que foi o organograma, a sugestão de organograma e o calendário de ritos internos, e para, como próximos passos, né, e oportunidades, que os ritos aconteçam de forma mais objetiva, independente do número de pessoas que estão reunidas, e que a gente utilize as ferramentas de comunicação a nosso favor. Muito bom, isso aí. E aí, Luciano, Júlio, como é que foi para vocês aí? Sei. Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde. Já estou lá para frente, né? Boa tarde a todos. Foi uma contribuição bastante interessante. Como a gente teve esse desafio de comunicação, rituais, tudo mais, eu diria até que foi até um exercício para que a gente crie a nossa própria rotina com a experiência do Potencialize, né? Porque a cada encontro que a gente foi fazendo, a gente vai criando um hábito e um exercício de quanto é importante criar esses rituais de encontros para a gente definir aí as estratégias, os próximos passos, tudo mais. E até complementando um dos insights que a gente teve quando a gente preencheu esse slide, o quanto a gente ficou muito focado com um olhar estratégico do Instituto. Porque como a gente, na posição de diretoria, estava muito mais olhando para o operacional, para o dia a dia, tudo mais, a gente não estava olhando muito para o estratégico para a gente conseguir melhorar e pensar em ações que possam fazer a diferença e otimizar a nosso favor, né? Porque hoje a gente está com um quadro inflado, mas tem toda uma questão quando a gente fala de voluntariado, mas a ideia é a gente melhorar isso e trazer os voluntários cada vez mais perto, né? Inclusive, a gente já tem, eu queria até dividir com vocês, Kelly, Kim, a gente já tem até a nossa reunião presencial com os diretores, que vai ter nesse sábado, né? Então, já tem a confirmação de todo mundo, porque senão vai levar puxão de orelha, né? Brincando, tô brincando aqui, mas a ideia é a gente exercitar e colocar em prática todas essas ideias levantadas durante esses encontros. Lu, você quer complementar aqui com a sua palavra? Oi, gente, tudo bem? Não, é isso mesmo, inclusive a questão das ferramentas, né? A pauta estava bolando aqui já a pauta, né, para compartilhar com eles, e é justamente isso, a gente vai revisar mais ainda o organograma, né? A gente já fez essa diminuição, mas cabe mais uma análise. As ferramentas de gestão, a gente vai discutir entre nós quais serão as ferramentas de gestão que a gente vai utilizar daqui para frente, e a ideia é implementar como ritual mesmo, sabe? A partir de agora, a gente não sai da reunião sem, no caso, uma que eu pretendo, né? Eu ainda vou colocar em pauta, né, para o pessoal conversar, que é tudo muito democrático, mas uma que eu pretendo propor é o 5W2H, por exemplo, né? Então, porque a gente tem essa coisa, a gente faz a reunião, eles não saem com o próximo passo, claro, e acaba a coisa não acontecendo. Tendo essa ferramenta, eu acho que a gente já sai exatamente com o que a gente precisa. Para quem é o responsável, o quê, quais recursos, sabe? Então, a gente vai ter uma clareza maior do que a gente está discutindo e do que a gente vai fazer posterior. E os checkpoints, né? Que a ideia é mesclar presencial e virtual, num mês presencial, no outro mês virtual,
mas fazendo essas reuniões de checkpoint para a gente poder ir vendo o quanto que ela está caminhando, né? E aí ver se esse planejamento pode ser seguido ou se ele precisa ser revisado o caminho, né? Então, acho que é um pouco isso daí, né? Em relação à questão do que levou da troca, né? Que a gente teve. Sim, Legal. experiência. Muito bom. E Ju, você vai complementar mais com alguma coisa? Não, acho que Não? resume tudo isso. Não tem algum outro slide? Acho que não, né, Kim? Não, Acho que a gente finaliza isso com a nossa fala. E assim, eu quero e espero poder estar na próxima edição do Potencialize, porque a gente tem uma listinha de estudos para poder dividir com vocês também, para ajudar a gente, né? Para a gente trocar, aprender, exercitar, e para vocês também verem a evolução nossa até a próxima edição. A gente estando presente aí no programa. E uma coisa que eu quero também, só para complementar rapidinho, eu acho que é muito importante esse projeto de vocês, do Potencialize, porque como a gente faz esse exercício de parar, refletir, né, olhar isso, e óbvio que a gente já tem a noção, né, dos nossos gaps, mas assim, isso traz insights de outras coisas também, sabe? A gente trabalhou aqui o organograma, trabalhamos as ferramentas, mas a gente vai partir desse olhar e vai assim, cara, peraí, também tem isso daqui, tem aquele outro. Então, a gente vai percebendo e a gente vai aplicando, né, esse conhecimento que vocês trouxeram para ir resolvendo também outras questões. Então, assim, foi muito legal, nós somos todos aqui muito agradecidos aí, Potencialize, Kim, Kelly, Paloma, né, que estiveram com a gente nessa caminhada, né, e reitero essa importância, Kim, como você falou, de fazer essa conexão entre as ONGs, porque eu estava olhando aqui, eu vejo, nossa, cara, isso aqui foi colocado, serve para a gente, sabe? Então, acho que são dores, né, e soluções que a troca entre as ONGs também pode ser muito legal. Boa, Lu. Muito obrigado, gente. É isso mesmo. E esse evento que a gente faz aqui de fechamento, né, é justamente para que vocês vejam, né, todo o universo ali que a gente, né, caminhou nessa jornada do Potencialize Soluções, né, e vocês, né, estavam com coisas muito semelhantes com o que o Instituto Mariana estava passando, né, estão passando, inclusive, né. Então, eu também acho que é uma super oportunidade de troca depois entre vocês, assim, por mais que até sejam diferentes, às vezes, o trabalho na ponta, mas é uma organização social, né, que tem dores muito parecidas, né, ali no dia a dia, né. Mas muito massa, gente, muito obrigada, viu, pelo compartilhar de todos vocês, pelo tempo de estar aqui também com a gente nessa conversa, nesse papo, né, eu fico muito feliz aqui da gente finalizar mais essa edição, e acho que, como o Júlio até já falou, né, vocês podem participar outras edições, tá, trazendo, né, outros desafios, enfim, e aí a gente vai atrás de pescar esses voluntários incríveis aqui para poderem apoiar vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Tá querendo dizer algo do coração aí? Pode falar, Kelly. Eu não agradeci, né? Obrigada, Kim, pelo seu trabalho, pela sua paciência com a gente. Estar na sua posição exige um pouquinho mais de paciência, né? Às vezes a gente deixa você esperando e tal, mas parabéns mais uma vez, que você siga firme e forte e sempre em busca de melhorias, tá bom? Muito obrigada, viu? E vou até aproveitar essa sua fala das melhorias, eu vou mandar para vocês, voluntários, hoje daqui a pouco vocês vão receber no Slack lá, uma avaliação. Eu queria muito que vocês respondessem ali, né, você de sinceridade, o que vocês gostaram, o que vocês menos gostaram, se vocês tivessem a oportunidade de fazer uma mudança na metodologia, né, no acompanhamento e tal, fiquem à vontade, tá, para preencher ali, é anônimo, e eu prometo que eu vou ouvir com muito carinho, porque é muito importante, né, a gente saber o quanto tem sido bom para vocês, como é que a gente pode melhorar, se o tempo está curto, enfim, tudo isso, tá? Depois eu vou passar para as ONGs também, né, mas para vocês eu já vou lançar hoje o formulário. Neuza, pode falar. Não, eu jamais deixaria de passar esse momento sem expressar nossa gratidão aqui
de tanta contribuição que a gente recebeu. Tá? Não pude entrar na hora, porque a gente combinou de ter a Carla, mas a gente está aqui do Instituto Mariana, sempre à disposição de qualquer contribuição. Não esqueçam da gente e os outros, né, que estão de outras instituições que a gente não teve esse momento de diálogo assim tão próximo, nós estamos aqui também à disposição, podem chamar que a gente vai poder fazer trocas também incríveis, a gente quer aprender muito com vocês, tá? Obrigada. Aqui é maravilhosa. Todas que ficaram conosco. Maravilhosas. Muito bom. Obrigada, gente. Então, bora tirar uma fotinho? Quem puder ligar a câmera que não está com a câmera ligada, rapidinho. Deixa eu preparar aqui, gente, o botão. Olha lá aí, ó. 1, 2, 3. Põe o sorriso aí. Aí, deu certo. Eu já mando para vocês lá nos grupos, tá? Então, aí eu vou mandar o formulário de avaliação e eu mando amanhã o certificado para os voluntários, tá? Para vocês postem no LinkedIn, fiquem muito à vontade, para nós é muito bom também. Marquem as ONGs e nós vamos nos falando aí nessa semana, tá, galera? Um beijão. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Parabéns. Obrigada.